todo trabalhador tem regulamentado em lei os direitos e deveres. Mesmo assim, muitos não sabem o que fazer quando encerram um contrato de trabalho e o que devem receber de verbas indenizatórias. Esse é o tema de hoje do nosso quadro Justiça e Trabalho. No Brasil, todo trabalhador formal com mais de um ano no emprego deve ter assistência jurídica dos sindicatos da categoria ou do Ministério do Trabalho na hora de romper o contrato. A orientação pode evitar que erros aconteçam nos cálculos rescisórios. São números e índices que deixam os trabalhadores com dúvidas. FGTS eu já sei porque eu já recebi uma vez, mas o resto eu não sei. Salário-desemprego, né? A gente pensa também no direito às férias, esse tipo de coisa, assim. A homologação é a fase em que são confirmados todos os direitos do trabalhador. Ao ser dispensado de uma empresa, ele pode sacar o FGTS e recebe férias proporcionais, aviso prévio, além de outras verbas trabalhistas. Mas nem sempre o rompimento de um contrato termina bem. Alguns empregadores podem usar artifícios para não pagar tudo o que deve. Essa delegacia do trabalho em Brasília atende em média 20 pessoas por dia com problemas na rescisão contratual. As consultas são agendadas para facilitar o atendimento. Os servidores estão preparados para orientar e tirar todas as dúvidas. As dúvidas mais frequentes são eles depositam, entendeu? Principalmente sobre os descontos que são feitos quando dá rescisão de contrato de trabalho, entendeu? De adiantamentos que foram feitos durante esse contrato de trabalho, entendeu? Descontos relativos à previdência social, que eles não têm dimensão disso. Os auditores também orientam trabalhadores da área rural, que geralmente têm pouco acesso às principais informações sobre rescisão de contrato. Tem sido feita uma campanha, entendeu? Através do Ministério do Trabalho como um todo, dos direitos, entendeu? De informativos dos direitos dos trabalhadores. Bem, nós recebemos aqui no estúdio para conversar sobre rescisão contratual a advogada Renata Fleury. Boa tarde. Boa tarde. Bem, a gente viu que esses direitos são garantidos quando o trabalhador é demitido sem justa causa, né? Isso. São várias as formas de dispensa do trabalhador. Quando o trabalhador ele é demitido sem justa causa, a ele são devidos um número de verbas rescisórias mais abrangentes, né? Então, ele dispensado sem justa causa, são devidos o aviso prévio de 30 dias, o 13º salário proporcional, as férias porventura vencidas e proporcionais com acréscimo de 1/3, o saque do fundo de garantia por tempo de serviço mais 40%, a liberação do seu seguro-desemprego e ainda, se porventura ele for dispensado nos 30 dias que antecedem a sua data base, ele também tem direito a essa indenização adicional. E aí vai depender caso a caso. Mas, de fato, quando ele é dispensado sem justa causa, o número de verbas rescisórias devidas a este empregado é bem mais abrangente. Como é que deve ser feito, por exemplo, o aviso prévio? 30 dias antes, como de costume? O empregador, no caso da dispensa sem justa causa, ele deve informar o empregado e, a partir dessa comunicação, começa a contar o prazo de 30 dias do aviso prévio. Esse aviso prévio, ele pode ser indenizado, né, pago, ou ele pode ser um aviso prévio trabalhado. Mas o prazo mínimo dele, a partir da Constituição Federal de 1988, é de 30 dias. E o que caracteriza, por exemplo, a justa causa? A justa causa, ela é caracterizada por uma conduta do empregado. A nossa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, traz um rol de quais as condutas que podem ser praticadas pelo empregado, pelo trabalhador, que vai ensejar essa justa causa, né? Então, assim, é um número, um rol onde vem atos de improbidade, alguma desídia cometida pelo empregado e que caracterizaria a justa causa para esse trabalhador. Né? Que é o quê? Abandono de trabalho, do trabalho, Isso, por exemplo? É, uma desídia, o abandono de trabalho, né? Assim, um rol bem abrangente. São várias as hipóteses que teriam que ser bem caracterizadas para que se conceda a justa causa, né? Que seja dada a dispensa do empregado por justa causa. É isso que eu ia perguntar, porque muitas vezes o funcionário fala, fui injustiçado, né? E a empresa alega justa causa, isso muitas vezes vai parar na justiça. Exatamente. Né? Porque é muito subjetivo em alguns casos? Sim, em alguns casos é muito subjetivo, requer toda uma interpretação e requer a prova de que, de fato, o trabalhador, ele cometeu alguma daquelas hipóteses previstas na CLT. Então, aquilo deve ser provado. Às vezes o empregado procura a justiça porque ele se sente realmente injustiçado com aquela determinação
do empregador. Ele acredita não ter cometido aquela justa causa. E aí cabe à justiça depois decidir se de fato houve ou não essa justa causa. Ok, a gente tem uma pergunta das ruas. Vamos lá para a primeira pergunta. Kátia, servente, gostaria de saber qual é o prazo para entrar com uma ação trabalhista. Bom, o prazo para ingressar com uma reclamação trabalhista é de 2 anos após o fim do contrato de trabalho. Todavia, se esse contrato de trabalho ainda estiver vigente, ela pode ingressar com a reclamação trabalhista a qualquer momento. Lembrando que só lhes são devidos os direitos relativos aos últimos 5 anos de trabalho. Mas o prazo são de 2 anos. Até 2 anos. Até 2 anos após o término do contrato de trabalho. Depois disso, nem precisa entrar na justiça. Agora, quem é demitido, por exemplo, por justa causa, tem algum direito? Olha, o trabalhador que ele é dispensado por justa causa, ele não faz jus a nenhuma parcela de natureza indenizatória. Pode ser que exista uma férias simples dele já vencida ou um saldo salarial que vai ser pago, mas a nenhuma parcela de natureza indenizatória. Tá certo? Outra pergunta, por favor. Meu nome é Michel, eu sou estudante e a minha dúvida é, eu deixaria de ganhar alguma coisa se eu não cumprisse o aviso prévio? Qual a punição? A falta de cumprimento do aviso prévio dá direito ao empregador descontar o valor desse respectivo período. O valor do aviso prévio equivale a um salário mensal com todos os adicionais e verbas habitualmente pagas a este empregado. Agora, ele deixando de cumprir o aviso prévio, o empregador pode descontar esse valor dos seus salários. Só essa punição, digamos assim, né? Se a pessoa pediu demissão, ela tem algum tipo de direito? Sim, no caso de pedido de demissão, ele tem direito a 2 verbas, que seria o 13º salário proporcional e as férias proporcionais mais 1/3. Ele não tem todas aquelas verbas abrangidas pela despedida sem justa causa. O FGTS fica lá. Fica lá. Ele não tem direito ao saque ao FGTS, nem os 40% a mais, tampouco a liberação para habilitação no seguro-desemprego. Ele somente vai ter direito ao 13º salário proporcional e às férias proporcionais mais 1/3. Agora, muita gente recorre ao sindicato, em muitos casos, para tomar conta dessa rescisão e tudo mais, para ver o que tem de direito ou não. É certo confiar só no sindicato? Sim, se o sindicato representante da categoria desse trabalhador for um sindicato atuante, ele pode confiar no sindicato, sim, buscar uma assessoria jurídica no sindicato, ou um advogado especialista na área, ou então algum órgão local do Ministério do Trabalho e Emprego, como foi mostrado na reportagem, para que ali lhe sejam apresentados todos os direitos e ele possa, no momento da rescisão contratual, verificar se estão sendo pagas realmente todas as verbas que lhe são devidas. Mas é bom ele ficar sabendo por si só, ir lá, correr atrás das informações. O bom seria o empregado, já buscar essas informações relativas ao seu direito. Outra pergunta? Diego Lima de Azevedo, sem profissão. Eu quero saber quais os cuidados que o trabalhador deve ter ao ser demitido ou pedir dispensa. Bom, o trabalhador ao ser demitido, ele deve ter o conhecimento de todas as verbas que lhe são devidas, observar se todas estão sendo pagas corretamente e dentro do prazo previsto para esse pagamento, Aí, a segunda parte da pergunta dele... Pediu dispensa ou licença, enfim. Que ele quer pedir uma dispensa ou uma licença. O pedido de demissão, da mesma forma, ele deve cuidar para que sejam pagas as verbas devidas. Mas, o pedido de demissão, o ideal seria o empregado procurar um acordo com o seu empregador, para que seja feita uma dispensa sem justa causa. Isso porque, como dito anteriormente, a dispensa sem justa causa, ela concede um número maior de verbas indenizatórias. Então, se for possível chegar a esse acordo com o seu empregado para receber todas as parcelas rescisórias, é mais vantajoso para o empregado, ao invés de fazer o pedido de demissão. E o trabalhador que tiver dúvida, por exemplo, ou não tem sindicato, enfim, não é sindicalizado, vai onde? Bom, tem órgãos locais do Ministério do Trabalho e Emprego, em todo o país, que ele pode ir procurar todas as informações. Ali vão ter auditores, vão ter pessoas habilitadas a lhe prestar essas informações. Muito obrigada pela participação. Obrigada.